Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou te contar uma história de ninar. A gente quer criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar suas preocupações e dormir, uma área de pouso. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Escute a história novamente. Ou tente lembrar os detalhes e logo você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido e nos siga também nas redes para mais de histórias para ninar adultos. Veja mais detalhes na descrição do episódio. Eu vou te contar como que funciona o podcast, então. Eu vou contar uma história simples, sem muita história, mas rica de detalhes agradáveis, que vão te ajudar a relaxar e se sentir bem. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes. Eu vou repetir a história de um modo mais lento, para te ninar bem devagar da segunda vez. Aí, você só precisa relaxar na história. E você vai soltar suas preocupações do dia e cair no sono. A história de hoje se chama Agulhas de Tricô. É uma história sobre mudança de estação, artesanato, novelos coloridos, agulhas novas e velhos hobbies. Bem, vamos começar, né? Está na hora de ir dormir. Apague a luz, solte o celular, ache a sua posição favorita de dormir. Deixe o peso do seu corpo no colchão. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta o peso das suas pernas. Sinta o ar enchendo seu peito. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta o peso dos seus braços. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe. Você fez o suficiente por hoje. E agora eu vou te contar uma história para te ninar. Agulhas de tricô. Estava na hora de tirar os casacos da parte mais alta do armário. Mesmo os casacos leves não tinham sido necessários nos últimos meses. O El Niño tinha marcado o ano passado, mas tinha terminado, com o Oceano Pacífico esfriando e trazendo La Niña. Eu precisaria de alguns agasalhos que estavam guardados lá no topo do armário, onde não ocupavam espaço útil. A previsão do tempo avisava de uma
virada no clima e já tinha caído um pouco de chuva para me convencer. Então, peguei a caixa marcada como coisas de inverno. Meu casaco de lã favorito estava lá. Um casaco grande, de tricô azul mesclado. Eu não lembrava quem tinha me dado aquele casaco. Estava comigo há muitos anos, entrando e saindo de moda. Era de uma lã muito macia, com um fio que mudava de cor. Às vezes cobalto, outras ultramarino. Sempre azuis, com pequenos detalhes em roxo. O modelo do casaco era grande, com detalhes na trama. Tranças complicadas, uns braços largos, com o desenho alinhado, dos ombros até os pulsos. E na frente, um desenho complexo, com tranças feito de tranças, linhas que se cruzavam em ângulos e padrões. Mas o casaco não tinha sequer uma etiqueta. Então eu nem sabia qual era o tipo de lã. Mas não importava. Tinha sido inspiração o suficiente. E eu fiquei com vontade de retomar um hábito. De retomar um hobby. Fazia alguns anos que eu não tricotava uma peça inteira. E como a virada de tempo veio cedo no outono, eu achei que eu ia ter tempo para produzir algumas peças. Eu tenho um cesto em casa com muitos novelos e muitas agulhas. E eu decidi começar com alguma coisa simples. Talvez um projeto de um cachecol. Seria o suficiente para manter as mãos ocupadas pelas próximas semanas. Eu precisava escolher a cor, a textura, o tamanho do ponto, o tipo de agulha. A ação de tricotar, ela pode ser um pouco poética. No fundo, o tricô é a respeito de criar laços, literalmente. Você usa as agulhas para transferir laçadas um certo pouco de tensão, um certo pouco de repetição para criar linha e linha de desenhos. O meu casaco favorito era um
projeto complexo feito por alguém talentoso que eu infelizmente não conheci ao vivo, mas quem quer que tenha sido, era uma inspiração. Eu não tentaria nada tão ambicioso quanto um casaco. Não para a minha primeira peça em tantos anos. Usaria algo mais simples. Um cachecol. Mesmo que eu estivesse começando no outono, queria poder usar um clima da minha cidade. Precisava escolher uma de boa qualidade, macia. Algo também que fosse confortável e não criasse muito volume na bolsa. Alguns novelos serviriam para projetos pequenos. Precisaria de 2, pelo menos, para o tipo de cachecol que eu pensava em fazer. Mas alguns novelos que tinha guardado não havia o suficiente da mesma cor. Então eu fui num armarinho, numa dessas lojas de bairro tão simpáticas, como um ponto de encontro do bairro, onde o lojista sabe os hobbies de todo mundo. Mas eu só precisava de 2 novelos. Não sabia ainda que cor seria melhor. Talvez alguma coisa quente. Vermelho. Talvez algo mais suave. Rosa. Ou uma cor sóbria. Um cachecol escuro e sério. Eu já tinha feito alguns cachecóis com o tricô, mas eu nem sempre sabia quem ia ser o dono daquela peça antes de começar. Alguns estão no meu armário até hoje. Outros eu dei para colegas de aula, tias, madrinhas, até mesmo professores. Com a ideia do cachecol em mente, eu planejava usar 30 pontos para criar a largura nas agulhas de tricô. Os pontos mais interessantes do tricô, para mim, são os tipos de pontos que
você acaba sempre fazendo no reverso. O tipo de ponto que você só consegue ver o desenho quando você faz o avesso. É engraçado um pouco. Nas instruções você sempre vê palavras como o certo e o avesso. E o meu ponto favorito era sempre mais bonito pelo avesso. Acho que não me importava se ele realmente era o certo. Então, eu sabia que precisava de 30 pontos. Então eu não precisava de uma agulha longa. Poderia escolher uma daquelas mais curtas. Agulhas para meias de bebês. Agulhas para trabalhos singelos. Os pares de agulhas de tricô. Números e cores. Eu tinha um conjunto de agulhas de tricô que tinha sido presente de uma das minhas tias. As agulhas eram de vários tamanhos, todas longas. Eu fiquei tão feliz quando ganhei o conjunto de agulhas. Então, eu escolhi um par de agulhas azuis de um plástico agradável. Elas não escorregavam, mas as pontas eram boas o suficiente para pegar o fio no avesso, no ponto mais difícil. E era isso. Um projeto para distrair minhas mãos. Mas não apenas isso. Um projeto para aquecer o outono. Sempre considerei o tricô muito relaxante. E você vai somando pontos na agulha, fazendo laços e pequenos nós. Laços e nós, laços e nós. E eventualmente você tem um pedaço de tecido, uma roupa, um chapéu. Algo que você preparou aos poucos. E virou uma coisa completa, finalizada. Bons sonhos. Agulhas de tricô. Estava na hora de tirar os casacos da parte mais alta do armário. Mesmo os casacos leves não tinham sido necessários nos últimos meses. O El Niño tinha marcado o ano passado.
mas tinha terminado. Com o Oceano Pacífico esfriando e trazendo La Niña. Eu precisaria de alguns agasalhos que estavam guardados lá no topo do armário, onde não ocupavam espaço útil. A previsão do tempo avisava de uma virada no clima. E já tinha caído um pouco de chuva para me convencer. Então, peguei a caixa marcada como coisas de inverno. Meu casaco de lã favorito estava lá. Um casaco grande, de tricô azul mesclado. Eu não lembrava quem tinha me dado aquele casaco. Estava comigo há muitos anos, entrando e saindo de moda. Era de uma lã muito macia, com um fio que mudava de cor. Às vezes cobalto, outras ultramarino, sempre azuis, com pequenos detalhes em roxo. O modelo do casaco era grande, com detalhes na trama, tranças complicadas, uns braços largos, com o desenho alinhado dos ombros até os pulsos. E na frente, um desenho complexo com tranças feito de tranças, linhas que se cruzavam em ângulos e padrões. Mas o casaco não tinha sequer uma etiqueta. Então eu nem sabia qual era o tipo de lã. Mas não importava. Tinha sido inspiração o suficiente. E eu fiquei com vontade de retomar um hábito. De retomar um hobby. Fazia alguns anos que eu não tricotava uma peça inteira. E como a virada de tempo veio cedo no outono, eu achei que eu ia ter tempo para produzir algumas peças. Eu tenho um cesto em casa com muitos novelos e muitas agulhas. E eu decidi começar com alguma coisa simples. Talvez um projeto de um cachecol. Seria o suficiente para manter as mãos ocupadas pelas próximas semanas. Eu precisava escolher a cor, a textura, o tamanho do ponto, o tipo de agulha. A ação de tricotar, ela pode ser um pouco poética. No fundo, o tricô é a respeito de criar laços.
literalmente. Você usa as agulhas para transferir laçadas um certo pouco de tensão, um certo pouco de repetição para criar linha e linha de desenhos. O meu casaco favorito era um projeto complexo feito por alguém talentoso que eu infelizmente não conheci ao vivo, mas quem quer que tenha sido, era uma inspiração. Eu não tentaria nada tão ambicioso quanto um casaco, não para a minha primeira peça em tantos anos. Usaria algo mais simples, um cachecol. Mesmo que eu estivesse começando no outono, queria poder usar o clima da minha cidade. Precisava escolher uma de boa qualidade, macia, algo também que fosse confortável e não criasse muito volume na bolsa. Alguns novelos serviriam para projetos pequenos. Precisaria de 2, pelo menos, para o tipo de cachecol que eu pensava em fazer. Mas alguns novelos que tinha guardado não havia o suficiente da mesma cor. Então eu fui num armarinho, uma dessas lojas de bairro tão simpáticas, como um ponto de encontro do bairro, onde o lojista sabe os hobbies de todo mundo. Mas eu só precisava de 2 novelos. Não sabia ainda que cor seria melhor. Talvez alguma coisa quente. Vermelho. Talvez algo mais suave. Rosa. Ou uma cor sóbria. Um cachecol escuro e sério. Eu já tinha feito alguns cachecóis com o tricô, mas eu nem sempre sabia quem ia ser o dono daquela peça antes de começar. Alguns estão no meu armário até hoje. Outros eu dei para colegas de aula.
tias, madrinhas, até mesmo professores, com a ideia do cachecol em mente. Eu planejava usar 30 pontos para criar a largura nas agulhas de tricô. Os pontos mais interessantes do tricô, para mim, são os tipos de pontos que você acaba sempre fazendo no reverso. O tipo de ponto que você só consegue ver o desenho quando você faz o avesso. É engraçado um pouco. Nas instruções você sempre vê palavras como o certo e o avesso. E o meu ponto favorito era sempre mais bonito pelo avesso. Acho que não me importava se ele realmente era o certo. Então, eu sabia que precisava de 30 pontos. Então eu não precisava de uma agulha longa. Poderia escolher uma daquelas mais curtas. Agulhas para meias de bebês. Agulhas para trabalhos singelos. Os pares de agulhas de tricô. Números e cores. Eu tinha um conjunto de agulhas de tricô que tinha sido presente de uma das minhas tias. As agulhas eram de vários tamanhos, todas longas. Eu fiquei tão feliz quando ganhei o conjunto de agulhas. Então, eu escolhi um par de agulhas azuis de um plástico agradável. Elas não escorregavam, mas as pontas eram boas o suficiente para pegar o fio no avesso, no ponto mais difícil. E era isso. Um projeto para distrair minhas mãos. Sempre considerei o tricô muito relaxante. E você vai somando pontos na agulha, fazendo laços e pequenos nós. Laços e nós, laços e nós. E eventualmente você tem um pedaço de tecido, uma roupa, um chapéu. Algo que você preparou aos poucos. E virou uma coisa completa, finalizada. Bons sonhos.